Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre as aulas 9 e 10, que são as aulas de cinemática de movimento circular, tá? Movimento circular e transmissão de movimento circular. Algumas salas já tiveram isso comigo, algumas outras salas viram uma parte, então acho que esse videozinho vai ajudar você a recordar o que você já viu, né? A gente ficou uma semana sem ter aula, dar uma esquecida, para você retomar os seus estudos nessa aula e caso você não tenha visto, para isso te ajudar também, beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai falar sobre dinâmica de movimento circular. E aí eu copiei um pedaço lá da sua apostila e estou transcrevendo aqui e a gente vai conversar um pouco em cima disso. Quando a gente pensa em movimento circular, a gente fala que esse movimento é periódico. O que é um movimento periódico? É aquele que se repete de tempos em tempos. Em física, a gente tem, além do movimento circular, que cada vez que o móvel completa uma volta ele acaba repetindo, eu tenho ondas, que são movimentos periódicos, né? Imagina um objeto numa crista da onda, depois de um certo tempo ele está de novo na crista. Tá? Esse tempo a gente chama de período. E movimento harmônico simples, os osciladores, de tempos em tempos, o nosso objeto volta para a mesma posição. Então, um período em que ele repete o movimento. No caso do movimento circular, a repetição é completar uma volta. Então, o período é o tempo necessário para que o corpo execute uma volta. Alguns períodos a gente tem que conhecer. Tá? Dos ponteiros de relógio analógico, por exemplo. Período dos ponteiros de segundo, 60 segundos. Ponteiro dos minutos, 60 minutos. Ponteiro das horas, 12 horas. Tá? O pessoal fica às vezes com dúvidas se não é o período de 24 horas. 24 horas é o período de rotação da Terra. Quando a gente fala isso, alguém sempre gosta de lembrar o período de translação da Terra ao redor do Sol. Esse movimento ele não é circular, ele é elíptico, apesar da elipse ser bem suave, mas é uma elipse, e ele não é uniforme. Tá? A gente está discutindo aqui o movimento circular uniforme, beleza? Então, período, tempo para completar uma volta. Se esse cara vai repetir o movimento, existe uma frequência de repetição. Então, a frequência é o número de voltas que o corpo executa num certo intervalo de tempo. A frequência é medida em Hertz, seriam rotações por segundo, ou em RPM, rotações por minuto. Daqui a pouco a gente vê um exemplo e vai trabalhar essa transformação de uma na outra. Período e frequência são grandezas inversas. F igual a 1 sobre T. Tá? Para fazer a maior parte das questões, você vai precisar das equações que a gente tem nessa página aqui, nessa parte. E isso, falo de novo, eu tirei da sua apostila. Quando a gente pensa no deslocamento de um móvel, eu posso medir a velocidade dele em relação à distância, né, ao deslocamento escalar que ele percorreu, e aí a gente teria ΔS dividido por ΔT, independente do formato da nossa trajetória, tá? Ó, V igual a ΔS por ΔT, tanto faz, o movimento é retilíneo ou não. Particularmente, quando eu penso no movimento circular, o ΔS de uma volta é 2πr, tá? Uma circunferência tem 2πr, e o tempo de uma volta a gente chama de período. Ah, professor, então não vale ΔS por ΔT? Sim, vale ΔS por ΔT. É que existem períodos que a gente conhece, ou a gente vai ser informado sobre o período e o raio. Então eu sei que a distância para essa volta é 2πr e o tempo a gente pode chamar de período, ok? A mesma história de unidades do que a velocidade que a gente trabalhava se o movimento fosse retilíneo, metros por segundo ou quilômetro por hora, e a gente usa o 3,6. Então 2πr sobre t, calcula a velocidade escalar ou linear, aquela que é medida em cima da linha da trajetória. A velocidade angular é exclusiva de movimento circular. Quando o movimento é retilíneo, a gente não faz isso. No movimento circular, eu posso falar para você que o móvel girou a uma taxa de 90 graus por segundo. E aí você tem uma ideia, que você está andando 90 graus de ângulo, né, descrevendo o deslocamento angular de 90 graus a cada segundo, que vai demorar 4 segundos para ele completar uma volta. Então eu tenho uma noção de rapidez também quando eu penso em termos de ângulo. E aí então o ômega é ΔΦ sobre ΔT, em que o ΔΦ é a variação do espaço angular, tá? Quanto de ângulo esse objeto está descrevendo de giro. Para nós, a gente poderia escrever esse ângulo aqui como 360 graus. Só que repara que se eu escrevo 360, não tem nada a ver essa equação com a de cima. Agora, quando eu coloco 2π radianos, e π radianos equivale a 180 graus, tá? Então 2π radianos seriam duas voltas, seria uma volta completa, e eu divido isso pelo período, eu tenho o ângulo de uma volta, 2 vezes 180, 360, dividido pelo tempo, que é o período. Então 2π sobre t.
Como frequência e o período são inversas, tanto faz escrever 2π sobre t ou 2π vezes f. Unidade de velocidade angular, radianos por segundo. Parece uma montoeira de fórmula, parece um troço bastante difícil, mas não é, tá? É simples. Eu estou optando por pegar um exemplo novo, já que algumas salas viram o exercício da apostila, outras não. E aí, quando a gente voltar, se precisar, a gente resolve o exercício da apostila rapidinho, ou a gente marca um hangout para a gente fazer isso, beleza? Olha lá, um exemplo simples aqui para a gente poder brincar. Um corpo descreve uma trajetória circular de raio 5 metros. Considerando que o objeto descreve 3 voltas em 15 segundos e considerando π igual a 3, determine o período de rotação do objeto. O que é período de rotação? É o tempo que demora para esse corpo dar uma volta. Bom, se ele dá 3 voltas em 15 segundos, uma volta ele vai gastar t segundos, que é o nosso período. Uma regra de 3 simples, a gente chega à conclusão que o período é de 5 segundos. Então demora 5 segundos para esse objeto completar uma volta. Beleza? Frequência de rotação em Hz e em RPM. Hz é rotação por segundo, tá? E RPM é rotação por minuto. Bom, frequência é o inverso do período. Se o período vale 5 segundos, a frequência é 1 sobre 5. Se eu estou trabalhando com tempo em segundos, minha frequência sai em Hz, em voltas por segundo. Né? Uma volta em 5 segundos, 0,2 voltas por segundo. Ok? Bom, se ele dá 0,2 voltas por segundo, para eu chegar na quantidade de voltas em 1 minuto, tenho que multiplicar por 60 segundos, que é a quantidade de segundos que eu tenho em 1 minuto. Então, 0,2 vezes 60, que vai dar os 12 RPM que a gente tem aqui. Esses 12 RPM é a mesma frequência, a mesma grandeza do que o 0,2 Hz, só está numa unidade diferente. Olha aí, se você quiser guardar então uma regrinha, para passar de Hz para RPM, a gente multiplica por 60, e RPM para Hz a gente divide por 60. Beleza? Vamos lá. Pergunta ainda a respeito dessa questão. A velocidade angular em radianos por segundo. Bom, o que eu sei? Que ele dá uma volta a cada 5 segundos. Qual é o ângulo que ele descreve em uma volta? Ah, 360. Se fosse em graus, 360 dividido por 5, 72 graus por segundo. Mas a pergunta fala que é em radianos por segundo, não em grau por segundo. Então não adianta colocar 360, tem que ser 2π. Então o ômega é 2π dividido por t, que é o período, 2π dividido por 5. Escrever ângulo de uma volta pelo tempo que ele demora para dar essa volta. O π foi aproximado para 3, então 2 vezes 3, 6, dividido por 5, dá 1,2 radianos por segundo. Finalmente, a velocidade linear, ou a velocidade escalar, aquela que mede a distância do objeto, tá? A distância percorrida num tempo. Esse V é igual a ômega vezes R. Se você reparar na página anterior, a diferença entre o V e o ômega é que esse cara tem um raio a mais. Uma vez que eu conheça o ômega que a gente calculou no item anterior, é só multiplicar pelo raio. Ah, eu posso fazer 2πr sobre t? Sim, você pode fazer 2πr sobre t. Você vai chegar no mesmo resultado, só vai demorar um pouquinho mais. Beleza? Então essa questão é simples, de modo geral. Os exercícios de movimento circular, na sua maioria, são simples assim. Você precisa conhecer as equações, ter um pouco de noção das unidades de medida. Beleza? O segundo tópico que essa aula abordava é a transmissão de movimento circular. Transmissão de movimento circular é quando eu tenho um elemento que está girando e eu quero fazer outro elemento girar. Para isso eu tenho duas possibilidades. Eu posso acoplar em eixos diferentes, e esse acoplamento pode ser assim, ó, tá? Por atrito. Aqui eu poderia ter uma engrenagem com dentes. Se eu tivesse uma engrenagem com dentes, os dentes teriam que ter o mesmo tamanho para encaixar um no outro, ou por uma polia, por uma correia. Quando a gente tem esse tipo de configuração por eixos diferentes, você repara que eu tenho a mesma velocidade linear, essa linha que está passando pelos dois, e aqui também é como se eu tivesse um ponto, que é uma linha que puxa esse outro cara. Então a gente vai ter a mesma velocidade linear. Eixos diferentes, V na periferia das duas polias tem que ser igual, ou das duas engrenagens. Como esse V aqui ó, é 2πr vezes F, ficaria 2πRA, FA igual a 2πRB, FB. 2π dos dois lados eu cancelo, RA vezes FA igual a RB vezes FB. Eu costumo brincar e falar o seguinte, essa polia aqui ela é menor do que essa. Bom, quem é menor
para compensar e girar com a mesma velocidade que esse cara, tem que dar mais voltas por segundo. Tá? É isso que essa relação diz pra gente. As grandezas raio e frequência são inversamente proporcionais. Quem tem menor raio tem maior frequência. Ah, professor, não entendi. Você pega uma pessoa bem alta andando junto, né, ao lado e rápido de uma pessoa bem baixinha. Qual dessas pessoas tem que dar mais passos por segundo? Uma pessoa pequena. Então, se as velocidades são iguais, aquela que tem a menor perna tem que compensar dando mais passos. Quem tem a menor volta tem que compensar executando mais voltas para ter a mesma velocidade que a grande. Ok? Tem uma observação importante aqui, nós vamos resolver um exercício disso. Quando a gente fala de engrenagem, eu te disse, né, os dentes têm que encaixar, então os dentes têm que ter o mesmo tamanho. E aí, necessariamente, o número de dentes tem que ser proporcional ao raio. Engrenagem tem mais raio, tem mais dentes. Ok? Eu posso ligar as duas através do mesmo eixo. Tá? Então, eu tenho aqui um eixo, onde eu tenho as duas engrenagens. Eu giro o eixo, todo mundo vai girar junto. Repara que você tem essas duas coisas em bicicleta, né? Aqui, ó, onde você pedala, e aí você transmite para a catraca do eixo traseiro. A catraca do eixo traseiro podia estar aqui, ó, presa no mesmo eixo do que a roda traseira. Tá? Então eu tenho catraca e roda traseira no mesmo eixo. Catraca e aonde fica o pedal, geralmente a gente chama de coroa, em eixos diferentes. No caso do mesmo eixo, o que a gente vai ter igual é a velocidade angular. Então, ômega A é igual a ômega B. Ômega não depende do raio. Aliás, a única grandeza que depende de raio é a velocidade escalar. Tá? A velocidade linear é a única que vai depender de raio. Ômega não depende do raio. Então, para mim, tanto faz. Se a A der uma volta, como ela está acoplada no mesmo eixo, a B tem que dar uma volta no mesmo tempo. Então, por isso que os períodos e as frequências são iguais para os dois. Beleza? Tá? Então, eixos diferentes. RAFA igual a RBFB. Mesmo eixo, período e frequência igual. No seu caderno, caderno 2, terceirão, tá? Aula 9 e 10, a gente vai ter a questão 3. Vou te falar de novo. A 1 e a 2, em algumas salas eu fiz. Se eu não fiz na sua sala, a gente vai ter um hangout aí que a gente pode fazer juntos, que é uma questão, a 1 inteira você faz, a 2 até a letra C vai na boa. É a letra D que eu preciso de um desenho tridimensional. Então segura a mão nela aí, você vai fazer a tarefa apesar dessa questão numa boa. Para 3, que está lá na sua aula, uma questão do Enem, ela é super acessível e a gente vai conseguir fazer uma questão bem bacana. Então ele fala assim, ó, a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, o relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado abaixo. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor, ó, o motor aqui, ó, preso junto, deixa eu ver se eu te mostro ele, ó, preso junto com a engrenagem A, tá? O motor está aqui. 18 RPM, o número de dentes das engrenagens está representado na figura, tá aqui. Pergunta, a frequência de giro do ponteiro em RPM é? Bom, geralmente a gente olha para esse monte de engrenagem e fala, por que tem um monte de engrenagens? Por que ele não colocou um motor que gira na frequência que ele queria no ponteiro? Porque esse ponteiro não é o único ponteiro do meu relógio. Geralmente um relógio analógico ele vai ter marcação de segundos, minutos, de horas, a data, talvez o dia da semana, enfim, e tudo isso é estabelecido por um único motor. E aí eu preciso que esse motor vá distribuindo em diferentes raios, né, em eixos diferentes ou mesmo eixo, para que cada elemento tenha o seu período correto de rotação, a sua frequência de rotação. Bom, a gente começa percebendo o seguinte aqui, ó. Se você olhar para a nossa figura, a engrenagem A ela já está acoplada ao mesmo eixo do motor. Então eu sei que o motor tem 18 RPM, a engrenagem A tem 18. E ela se conecta a B através de eixos diferentes. Quando são eixos diferentes, raio vezes frequência é igual para as duas. Entretanto, lembra que eu te falei? O número de dentes é proporcional ao raio. Então eu posso falar que NBFB igual a NAFA, em que o N é o número de dentes que está ocupando a posição do raio. O número de dentes eu tenho aqui na tabela e a frequência diária é 18. Você vai simplificar esse 72 ou por 18 ou por 24 e vai concluir que a frequência de B é de 6 RPM. Então esse gira com 18, ele é pequenininho, esse é maior. Lembra, quem é maior dá menos passos por segundo, tem menos frequência, então ele gira só com 6. Entre C e B,
eu tenho uma conexão feita através do mesmo eixo. Ó. Quando eu falo de eixo, é que o centro dos dois é comum. O centro das duas engrenagens está conectado, está ligado. Se eu tenho um eixo comum, as frequências são iguais. Então a frequência de C é igual à frequência de B e vale 6 RPM. Finalmente, ó, entre C, que é essa piquitica, e o D, eu tenho eixos diferentes. Olha o centro de uma, olha o centro da outra. Tá? Não é um eixo comum, não é um centro comum. Quando os seus eixos são diferentes, número de dentes, ou raio vezes frequência, é igual para as duas. Então, NDFD igual a NCFC. Tá? Aqui, ó. NDFD igual a NCFC. Número de dentes na tabela. E aí a frequência D eu quero, a C a gente conhece que é 6. A gente acha que a frequência D vale 2 RPM. Belezinha? 2 RPM, olha lá, nossa resposta é a alternativa B. Tá? Alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó. Espero que você tenha entendido. Tá? A gente tem uma aula rápida para você ter uma revisão desse conteúdo, se você viu. Se você não viu, é para você ter uma ideia de como é que ele funciona. Sugiro que você resolva os exercícios de tarefa e eu devo atender você no horário da sua aula mesmo, tá? Lá pelo Hangouts. Eu vou ficar online, tanto o pessoal de São José quanto o pessoal aqui de Salto. Estarei online no Hangouts no período, no horário da sua aula. Especificamente no caso do... Eu vou pôr isso aí, eu vou consultar aqui o e-mail e vou colocar para vocês na descrição. Beleza, pessoal? Abraço, bons estudos.